Oi, Libra! Muito bem-vindo. Faço a leitura aqui, especialmente com decks de tarô, usando os arcanos maiores e menores. Fique muito à vontade, mas eu preciso te dar uma orientação inicial hoje. Quando a gente vem para as leituras coletivas, o melhor é chegar, sentar-se, respirar fundo, se conectar com a cartomante e abrir seu coração como quem abre as portas de uma casa, para que a informação chegue de uma forma sem melindre, sem vergonha de entrar aí no seu espaço, de chegar, sabe? Se você ficar muito assim, será que ela tá falando da minha história? Não tá falando não. Se você ficar com muita reserva, você impede que os arcanos conversem contigo, te levem a uma expressão, te levem a sua simbologia. E aí, como é que a gente deve escutar que é bem saudável? Você ouve, esse símbolo, esse bichinho do exemplo, não sei o que ela falou ali. Isso tem a ver com alguma coisa que eu sonhei, ou com o que eu ouvi alguém falar no trabalho, em casa, enfim. E aí, nesse momento, você puxa esse fio, é como o fio de uma meada. Ali tem o início de uma informação que vai te despertar para uma ajuda, tá? Todas as cartas têm algo para oferecer, tá? Mas você precisa ouvir com essa tranquilidade. Vamos lá, Libra. Desculpa essa introdução longa, mas a gente precisa ir desmistificando um pouquinho as leituras coletivas aqui. Porque as coisas estão mudando. A gente vai falar de desenvolvimento dos sentidos, tá? Ai, que lindo, virtude. Quanto mais a vida é uma coisa de paradoxos, né, Libra? Eu tô falando com Libra, já começa essa conversa de contrabalancear as coisas, né? Mas vamos lá. Tem um dos grandes paradoxos é a gente acreditar que quanto mais sensível um indivíduo é, mais à mercê ele está, mais riscos ele corre. Às vezes um excesso de vulnerabilidade, um excesso daquilo que parece transparência, pureza, deixa a gente correndo riscos, né? Mas, ao mesmo tempo que eu amplio a minha capacidade de sentir, mais desperto eu fico com relação à vida. E mais eu tenho condições de responder, porque eu tenho mais corpo sensorial para sentir a vida. Tem pesquisas, né, da neurociência que diz que quanto mais gostos, né, sabores diferentes, alimentos diferentes você experimenta, quanto mais texturas diferentes, né, você faz com que a sua pele entre em contato, quanto mais sons em frequências, em músicas, ritmos, quanto mais coisas diferentes, mais a gente expande a nossa caixinha de captação. Se eu só gosto de uma coisa, o meu corpo, ele fica limitado a interpretar, a corresponder, a ler, a conversar, a traduzir aquilo. Se isso é só, por exemplo, música, sei lá, música erudita não, porque ela né, tipo, é meio matriz, assim, é mãe de tudo. Mas se eu tô só acostumado com ritmo, só com samba, só com pagode, é como se fosse uma linguagem, né? Eu me limito a falar só uma língua, só aquela, né? Entender só daquela forma. Quando eu entendo aquilo, mas eu também me abro para um outro ritmo, para um outro estilo oriental, clássico,
eu ganho novas conexões, nova estrutura para ler outras coisas. E eu não perco isso aqui que eu gosto bastante, eu ganho. Mas para isso eu tive que me expor, eu tive que me colocar à disposição de ouvir outras coisas, sentir outros gostos, comer outras comidas. Então, Libra, a gente está falando aqui nesse momento da sua vida, o recado está conversando com esse intuito de encorajar a sentir outras coisas, sem ter outras sensações. Ah, não gosto de sentir meus pés no chão. Quem sabe se você puder experimentar. Pisar em pedras, pisar em gramado, pisar em areia, pisar em lama. Ai, o que eu sinto? Pode dar gatilho? Pode. Pode dar alguns starts, lembranças, coisas que a gente já viveu. Fui obrigado a andar num dia de chuva, né? Correr, fugir, fazer. Mas lembra, quanto mais eu tenho essa coragem de me expor, colocar-me nesses lugares de diferente, mais eu ganho. Não só fisicamente, porque aqui nessa carta a gente fala dos sentidos, mas também no lugar mais espiritual, na vivência. Entrar em contato, né? Tá vendo como essa pessoa, ela tá ali em contato, ó, com esse passarinhozinho ali. É praticamente uma comunhão. E ela não pode fazer isso se ela não tiver coragem de se expor. Ah, que maluquice. Vamos para o conselho final, porque o recado tá dado. Exposição sensorial. O tarô está te convidando, Libra, a se expor sensorialmente para descobrir algo. Ah, tá. E a sua carta no fundo do deck, claro, sempre aparece, né, a leitura de Libra, o dois de pentáculos, uma carta de equilíbrio. E aí aparece na mesa 10 de pentáculos, 9 de paus e um cavaleiro de copas. Posso sim estar aqui falando com alguém que está sendo convidado a ser um pouquinho mais corajoso. Corajoso às vezes para se declarar para alguém, não sei, ou se redeclarar, uma renovação de votos, a partir de um lugar, Libra, onde as suas verdades, aquilo que você defende, aquilo que é verdadeiro, né, que é essencial para você, não vai ser ferido, não pode ser ferido. Porque isso vem de um lugar, você tá muito estruturado, muito melhor estruturado. E aqui esse cavaleiro tá tímido, assim, né? Embaixo dessa carta falando dos sentidos, pedindo que você, se você nunca se declarou, se você sempre esperou, né, que a pessoa viesse na sua direção, nesse momento o tarot tá falando, vai lá. Eu acho que eu tô falando bem específico com um libriano aí, tá? Libriano, libriana. Ai, que medo, que vergonha. E se a pessoa disser não? Disse não, só isso? Eu tô rindo de absoluto nervoso, porque de volta, expor-se à própria vulnerabilidade.
E aí eu vi outra cena que é alguém, por exemplo, fazendo uma coisa, não tô falando pra você fazer isso, tá? Mas é fazendo uma coisa mais radical, por exemplo, saltar de paraquedas. Nossa, só de pensar, Sara, nem me fala uma coisa dessa. Ou ir num raft, não, naquilo que mais te dá, sabe, desafio. Às vezes é altura, às vezes é água, não sei, pra cada um é diferente. Mas imagina que você salta então. Não até o momento do salto, você já fez uma revolução no seu corpo. Já acordou, dormiu, suando frio, lembrando, tendo cenas, imaginando como fará, como não fará, como seria, como não é. E aí, ali, no ato, no momento, na execução, é um dilacerar-se, né? Naquela atitude, é um abrir-se sensorialmente para a experimentação de uma coisa que, né, que de outra forma, né, você sentiria o vento com aquela força, ou a pressão, ou eu não sei, eu não soltei ainda, tá? Aliás, eu pretendo. Não sei se meu coração aguenta, mas... Então tem toda uma cadeia de sistema sensorial que se expande. E se você consegue fazer um negócio desse, Libra, você consegue se declarar correndo o absoluto risco de tudo, de receber um sim e receber um não. 50-50. Até algumas pessoas dizem, né, o não, aliás, a gente sempre tem já, né, de cara. Talvez venha o sim. Certo? Qual é o conselho, então, do recado dessa mensagem? Muito curiosa, muito divertida, mas com uma energia maravilhosa. Aliás, obrigado, Libra, por tua presença aqui. Se não é inscrito, te deixo o convite para que se inscreva. As interações são importantes. E o conselho é que você experimente, se exponha a estímulos novos, vivenciado, tá? Não vale, não é teórico. É com o corpo, nos sentidos. Um grande abraço, Libra. Espero que tudo corra da melhor forma possível, mas com aventura. E te vejo no próximo material. Tchau, tchau.